primeiro. Amém? Graças a Deus. Aleluia, Senhor, abençoa, Jesus, esse glorioso culto, Pai, que o Senhor possa vir falar conosco, Pai, na Tua palavra, porque eu creio, Senhor, em Ti, porque a Tua promessa é muito grande, ó Pai, nesse lugar. Oh, me canta, labachou, anda. Ah, Jesus, querido, confirma, Pai, a Tua promessa e abençoa, Senhor, em nome de Jesus, aleluias. Amém? Amém. A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e fazia banquetes em casa de cada um no seu dia. Enviava, convidava as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificavam, e se levava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então respondendo Satanás ao Senhor, disse: porventura teme Jó a Deus, debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a tua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passavam junto a eles. E eles que deram sobre eles os sabeus, e tomaram os moços, feriram o fio da espada. E eu somente escapei para lhe trazer as boas novas. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram aos moços, feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer as novas. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém?
Graças a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Nós sabemos, irmãos, que essa palavra aqui, ela fala poderoso conosco, fala de um homem, né, da terra de Uz, e cujo nome era Jó. Então diz a palavra de Deus que Jó era um homem muito íntegro, muito temente a Deus, muito rico, o qual não havia outro homem igual ele ali naquela terra. Diz a palavra de Deus que ele tinha 10 filhos, 7 filhos, 3 filhas. E diz mais ainda que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. Mas nós sabemos que veio chegar um dia que aconteceu um grande fracasso. Por quê? Ele era muito temente a Deus, mas os filhos dele não eram. E aí, o que aconteceu? Deus provou Jó. Deus provou Jó de todas as maneiras, o qual tirou todos os seus bens, o qual ele tinha. E chegando ali naquele instante, que ele não estava mais aguentando de tanto sofrimento. Mas diz a palavra de Deus, amada igreja, que ele, nem um minuto sequer, blasfemou do nosso Deus vivo. Somente ele dobrou o seu joelho e adorou ao Senhor. Somente ele raspou a sua cabeça, rasgou a sua veste, dobrou o seu joelho e adorou o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amada igreja, chegou aquele momento que a esposa de Jó chegou até ele e disse assim: por que tu não abandona esse teu Deus e morra? E ele diz assim: tu és louca, mulher, tu não sabes o que fala, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Mas Deus sabia todas as coisas, o qual ele permitiu que Satanás tocasse nele, que Satanás tocasse em todos os seus bens, mas Deus poupou a vida de Jó. Por isso, igreja, nós sabemos que Deus nos prova e Deus conhece o nosso coração. Aqui fala: os bois lavraram as jumentas e passeavam junto a eles, vieram os sabeus e feriram a espada, e somente ele escapou para levar as boas novas. E diz mais: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços consumiu. Só ele escapou para trazer as boas novas. E, irmãos do céu, mas eu sei que é muito difícil nós saber assim, que nós temos muitos bens, temos tudo em nossa vida, em nossas mãos, e depois nós perder. Diz mais ainda: veio outro e disse: deram sobre os camelos, os tomaram os moços, feriu o fio da espada, e só um escapou para levar as boas novas. Então disse mais: estando teus filhos comendo, bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, sobreveio um grande vento da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, caiu sobre os mancebos e morreram, e só ele escapou para levar as boas novas. Essa nós sabemos que é uma grande provação, e para que nós possamos despertar, para que nós possamos olhar só o que Jó passou, o quanto sofrimento que ele passou, perdeu tudo, mas nunca blasfemou, ele nunca deixou de Deus, porque o Deus poderoso é o Deus que dá vida e tira a vida na hora que ele quer. Aqui fala que Jó rasgou seu manto, raspou sua cabeça, lançou-o até em terra e adorou. E ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e para lá que eu voltarei nu. Ele saiu do ventre nu e ele voltava nu. Por quê, irmãos? Porque ele perdeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Mas depois Deus permitiu que Jó tocasse de novo na carne, nos ossos de Jó. O quanto tocou nos ossos da cabeça ao canto do pé. E ele sofreu. Jó sofreu com a chaga maligna, aquela enfermidade, aquela dor que Jó sentia. E ele gostava, quando diz a palavra de Deus, que ele pegava um caco de telha e cortava aquelas feridas, porque ele não mais estava aguentando, mas ele nem um minuto sequer blasfemou do nosso
nosso Deus vive. Ali foi a hora que a mulher de Jó disse: abandona esse teu Deus e morra. Que maldade, né, irmãos? Além dela ajudar o esposo que estava sofrendo daquela maneira, ela mandou abandonar o nosso Deus, ainda mandou que o esposo morresse. E ele disse: tu és louca, mulher, tu não sabe o que fala. Como Jó ia abandonar? E diz mais a palavra de Deus, que 3 amigos de Jó aproximou de Jó e fez da mesma maneira, porque ele sentia a dor que Jó sentiu por ele. Eles rasgaram suas vestes e dobraram seus joelhos do lado de Jó, e ali eles choravam junto com Jó. Eles não abandonaram. E naquele instante eles viam que Deus estava com Jó. Deus estava movendo na carne de Jó. Deus estava restaurando Jó. Deus estava fortificando ele. Diz a palavra de Deus que veio uma grande vendaval, uma grande ventania, e aí morreram todos. E só ficou Jó. Os filhos de Jó morreram. Deus permitiu que tirasse todos os seus bens. Todos os seus bens, ele não ficou com nada. Até a eternidade na carne, nossa igreja. Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Nós estar sadio, nós ter tantas coisas materiais, nós ter as nossas coisas em casa, ter tudo, nossos bens, ter carro, ter nossas riquezas, nossas fazendas, e depois nós perder tudo. Porque o inimigo, irmãos, ele é terrível, ele luta. Então, ele chegava até a Deus para mostrar os defeitos de Jó. Mas Deus falava para ele. Tu tem visto meu servo Jó? Íntegro, temente, homem fiel, igual a ele eu não tenho. Satanás dizia assim: então permita que eu toque nele, permita que eu tire o alvo dele, que aí eu quero ver se ele não blasfema de ti na tua face. Mas Deus falava para ele: toca, mas poupe a vida do meu servo Jó. E aí Satanás saía, ele saía naquele exato momento, né? E aí ele voltava de novo com a astúcia dele. E Jesus sempre perguntava, né? Deus sempre perguntava: de onde tu vens? De rodear a terra e passear por ela. Amada igreja, nós sabemos que Satanás ele não dorme nem um minuto sequer. Satanás ele fica pelejando, ele fica rodeando até achar uma brecha. E quando ele acha a brecha, ele derruba o crente. Porque aqueles que estão na presença de Deus, eles sempre têm que estar mais, buscando a presença do Senhor. Nós temos que deixar o Espírito de Deus agir em nossa vida. Nós não podemos blasfemar de qualquer coisa. Nós não podemos blasfemar se estamos doentes, se perdemos algo, porque Deus conhece o nosso sofrimento. Deus conhece você. Deus sabe que você tem pedido. Deus conhece teu coração. Ele tem visto dentro do teu lar que tu tem passado. Ele tem visto o teu coração, a tua petição, o que você falou com ele, o que você mais almeja. Ele conhece o teu coração. Muitas das vezes, amada igreja, nós não queremos ter nenhuma perca, nós não queremos perder nada, mas olha só o testemunho de Jó, o quanto esse homem sofreu, o quanto aquele servo de Deus sofreu, o quantas riquezas que Jó tinha, quantos filhos, 10 filhos que morreram todos. Agora eu passo, por exemplo, um pedacinho assim de Deus prova, aí eu vou começar a murmurar: mas por que acontece isso? Por que estou passando por isso? Porque isso, aquilo, outro. Deus conhece o seu coração. Ele fala contigo nesta noite: não temas, pois sou contigo. Não te assombres, pois sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento para dentro da minha justiça. E ele diz mais ainda: filho do homem, ponte de pé e falarei contigo. Ele está falando conosco nesta noite, porque ele quer algo mais de nós. Ele quer que nós
Mas bendito seja o teu Deus, o Senhor meu Deus. Bendito seja o Senhor meu Deus. E Jó está ali envergonhado, porque ele queria de todas as maneiras tirar a vida de Jó. Sempre ele chegava na presença de Deus e falava sobre Jó. Agora tem pessoas que dizem assim, mas eu faço a vontade de Deus, mas eu não busco a presença de Deus. E por que isso acontece comigo? Porque Deus sonda nossos corações, porque Deus quer mais de nós, porque Deus quer mais de você, igreja, porque Deus requer nessa noite que nós façamos um propósito com Ele, porque Ele faz tudo que nós pedimos a Ele. E por que nós não fazemos para Ele? Por que, amada igreja? Porque nós não dobramos o nosso joelho e nós não podemos adorar o nosso Rei Jesus. Amém. Ele merece todas as coisas. Ele merece o de bom e melhor de nós. Ele merece de primeiro, não derradeiro. Deus não gosta de resto, mas Ele quer primícia. A primícia. Ele nos escolheu, nos capacitou para que nós possamos estar aqui nessa noite. Ele te escolheu. Ele te escolheu para que você pregue, leve a palavra, ore e busca, jejua e santifica na presença dele. E não importa de que maneira que você está nessa noite, mas ele manda te dizer, eu sou contigo, te exorto, te ajudo, eu te sustento e te levanto, eu te tomo pelas tuas mãos, eu estou contigo nessa causa. Mas ele amatou de boas névias. É necessário, amada igreja, que nós entregamos nosso propósito na presença do Senhor Jesus. Vamos fazer como Jó. Vamos fazer como Jó fez. Vamos ver o exemplo de Jó. Quanto sofrimento nosso irmão Jó passou. Quanto sofrimento, quanta dor que aquele homem sentiu. Quanta dor que ele sentiu, as pedras que ele teve. As pedras, amada igreja. E no final, tocou na cabeça o canto do pé de Jó. O quanto ele não aguentava mais aquela chaga maligna. O quanta dor ele sentiu. Mas ele jamais abandonou o nosso Rei Jesus. E que nessa noite, ele não é diferente. Ele é o mesmo de ontem. Ele é o mesmo. Ele está aqui nesse lugar, o qual ele está operando milagres e maravilhas. Depende de nós, depende de você. Se você colocar na presença do Senhor, a sua petição será feita. Mas nós temos que fazer um propósito com o Senhor. Faça um propósito nessa noite, porque o Senhor quer falar contigo, quer te usar. O Senhor te capacitou e quer te levar para fazer para Ele. Não importa, amada igreja, não importa o teu problema, conte somente para Deus, conte para Deus, mas nunca blasfema, porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é poderoso para abençoar, para te ajudar e para te levantar. Ele te sustenta e te fortalece. Amém? Graças a Deus. São só essas minhas palavras. E que nós sabemos que Deus é justiça, é Ele que salva, cura, batiza e leva para o céu. E sem Ele nós não somos nada. Quem é nós sem Deus? Um saco de lixo, daquele saco de lixo furado. Você bate assim, abandona ele vai para lá e volta para cá, vazio. Mas Deus, Ele enche o nosso coração. Ele preenche o nosso ser. Quando nós aceitamos a Ele, irmãos, a nossa vida se torna diferente. A nossa vida não é mais aquela. Porque o homem velho se passou e tudo se fez novo. E você pode se tornar nessa noite uma nova criatura. Porque Ele te escolheu, Ele te ama e te chama nessa noite. E vai contigo. Vem porque Ele te ajuda e te sustenta. Amém. Eu quero te abençoar. Eu que te curo, eu sou o teu Deus. Eu sou o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Além disso, o nosso advogado, o juiz dos juízes, Ele que faz tudo por nós. Amém? Graças a Deus.